Hoje eu recebo a nutricionista Antônia Grassana. É um prazer te receber aqui, viu? Prazer é meu, Antonella. E como a gente fala muito sobre moda e tendência aqui no programa, hoje a gente vai conversar sobre isso. Só que é tendência em dieta, que tem, né? Tem muita, muita. E o assunto de hoje vai ser sobre o jejum intermitente. Bom, vamos tirar todas as dúvidas minhas, do pessoal de casa, de todo mundo. O que é o jejum? O jejum nada mais é, esse jejum intermitente, da gente prolongar o jejum natural do sono e ter alguns benefícios dele, né? Então é um jejum programado, então a gente precisa de uma orientação para fazer tudo isso, porque não adianta a gente assim começar a fazer o jejum e não saber assim como quebrar o jejum, o que fazer depois do jejum, quanto tempo eu vou fazer de jejum. Então tem que ser bem programado e bem orientado. Mas todo mundo pode fazer? Porque é assim, né? Hoje com rede social é assim, fulano faz jejum. Nossa, eu vi aqui, ele fica, 20 horas sem comer, eu vou ficar também. Na verdade, assim, todo mundo pode fazer o jejum. Não digo que todo mundo vai se adaptar a ele. Então, assim, a gente precisa de um tempo pra gente planejar e ver qual que vai ser a adaptação da pessoa. Tem 3 casos que a gente usa bastante o jejum. Principalmente para o emagrecimento, que é o que está na moda agora, para longevidade celular, então para melhorar a qualidade das suas células e para performance cerebral, porque o jejum você começa a utilizar a gordura como principal fonte de energia e o cérebro utiliza muito bem essa fonte de energia para trabalhar. Nossa, olha, eu faço jejum, não sabia desses outros dois. Você tá pensando melhor, não tá? Opa! Essa é ótima. Me diz uma coisa, como que é a melhor forma de quebrar o jejum? A melhor forma de quebrar o jejum, mesmo em jejum de 12 horas, que a maioria das pessoas já faz naturalmente, jejum de 16, 24, dorme, né? A gente dorme, a gente faz jejum, né? Então é uma coisa natural. É uma refeição completa, então com carboidratos, com proteína boa e gordura boa também. Então, por exemplo, vamos pôr um café da manhã, a gente pode usar carboidrato de fruta, um mamão, um suco verde, daí com frutas e legumes e verduras. A proteína, ou proteína animal ou vegetal, whey protein, ou ovo, né? Frango, tem gente que tem mais restrição daí nessa parte da manhã, que eu costumo indicar daí sempre o whey protein ou a proteína vegetal. E também uma gordura, muito utilizado, óleo de coco, manteiga ghee. Então, são azeite também extra virgem, são gorduras que a gente tem que inserir no nosso dia a dia. E me diz uma coisa, quantas horas, tem jejum de quantas horas assim que as pessoas podem fazer? Tem jejum de 12 a 24 horas. Tudo vai depender do estilo de vida da pessoa também, né? Se for uma pessoa com uma rotina muito agitada, nunca indicaria de início um jejum de 24, por exemplo. Então seria uma adaptação sempre para a pessoa ir percebendo o corpo dela. Então eu sempre inicio com 12 horas, 12 horas pode ser feito todos os dias. O recomendado, quando passa de 12 horas, é fazer 2 vezes na semana. Por quê? Quando você faz em dias consecutivos, a sua taxa metabólica basal, que são aquelas calorias que a gente gasta, ela vai diminuindo. Então, o seu corpo desacelera, você começa a gastar menos calorias. Quando em dias intercalados, então 1, 2, até 3 vezes na semana, a gente faz essa restrição do jejum, então o seu corpo ele desacelera, mas quando você se alimenta um dia inteiro, ele acelera ainda mais. Tá. Então, tem que ter um equilíbrio, né? Tem que ter um equilíbrio, não tem jeito, né? Hoje em dia Tem alguma ligação de perder massa muscular se faz muito jejum? A gente pode ter uma perda de massa magra, mas se for bem orientado e bem feito, não. Por quê? Quando a gente está em jejum, essa parte da manhã tem a prevalência maior do GH, que é o hormônio do crescimento, e ele estimula essa síntese de massa magra. Então, quando bem orientado, feito, você faz o exercício em jejum, tem que ter daí um pós-treino que te recupere de tudo isso, toda essa que eu ia perguntar. que você sofreu durante o exercício. Mas você não corre risco de perder massa magra. Exceto assim, algumas pessoas que elas já têm mais dificuldade para ganhar massa magra, eu não indicaria o jejum por esse fato. Por quê? No jejum, a gente diminui a ingestão calórica.
né? Essa é a base do jejum, diminuir a ingestão calórica. Uma pessoa que precisa ganhar massa magra, que precisa muito ser estimulada, essa síntese de proteína, ela precisa comer muito mais do que ela gasta. Tá. Então, o jejum, teoricamente, ela estaria fazendo o processo inverso, né? Estaria fazendo uma injúria ali de calorias, uma diminuição de calorias, sendo que ela precisa, ao contrário, aumentar a ingestão de calorias. E quem não tem interesse de ganhar massa magra? Daí o jejum seria uma boa opção. Só na queima de gordura, no emagrecimento, ele é muito eficaz, é muito bom. Também uma outra assim, classificação seria a performance esportiva. Então, atletas geralmente não fazem jejum, porque eles precisam de calorias, né? De quantidade de alimentos. Então, também não é um perfil indicado. Mas para o emagrecimento, ele é super indicado. Eu tenho uma amiga que teve uma vez que ela fez jejum durante muito tempo, só que toda vez que ela retornava, assim, terminava o jejum, vou fazer minha refeição, ela comia porcaria. Porcaria, lanche, e aí ela foi fazer uns exames, ela tava cheia de problema. Todos os alimentos no jejum são os mesmos que a gente pode comer no dia a dia ou não? Eu digo assim, os alimentos porque você falou do pós-jejum, né? Alimentos específicos pós-jejum. Mas eu digo a dieta no geral pro jejum. Tem alimentos específicos ou não? Pode ser no jejum, saudáveis, né? No jejum, o ideal é o quê? A pessoa já tem uma percepção do que é saudável, né? Então, que ela já tem uma alimentação equilibrada. Por quê? Se você fizer o jejum e comer errado, igual essa sua amiga, ela pode não engordar na balança, no peso, só que a composição corporal dela vai ser diferente. Então, assim, uma pessoa que faz jejum certo, que ela se alimenta bem, tem os macros e micros todos adequados, ela vai ter um ganho de massa magra e uma perda de gordura. Isso é fato, óbvio. Agora, uma pessoa que se alimenta mal, ela quebra jejum com McDonald's, ela come bolacha, nossa, meu sonho. Né? ela vai inverter isso. Então, ela vai perder a massa magra e ganhar gordura. Então, ela vai ser aquela falsa magra, que você olha pra ela é magra, mas ela é mole, ela é flácida. Então, tem essa diferença, sim. Entendi. Então, tem que tomar cuidado, né? Não adianta, porque o corpo não é aquilo só que a gente vê. Exatamente. Né? Tem toda uma composição nessa parte da biológica nossa, então a gente tem que tomar cuidado com isso, sim. E tirando o jejum, tem alguma outra dieta que você gosta? Do tipo, não, Antonella, essa também é bacana para emagrecimento? Tem, eu uso várias estratégias, porque assim, o paciente também se acostuma, o corpo se acostuma e o paciente fica, né, de novo, a mesma dieta, a mesma alimentação. Então tem a dieta cetogênica, que é a base de lipídio, então de gordura, que o corpo começa a usar essa gordura como fonte de energia, produz corpos cetônicos, que isso que vai estimular a queima de gordura. Tem a low carb, que também está bem na moda. Porém, as pessoas fazem muito errado a low carb e confundem muito com a cetogênica. Então, tem essa diferença também. Tem também o plant-based, que é de só origem vegetal, né? Alimentos de só origem vegetal. Gosto de passar, assim, 5 dias seguidos, porque a pessoa, assim, dá um estímulo diferente pro corpo e, assim, motiva também, né? Porque é uma dieta completamente diferente do que ela já estava acostumada. Com certeza, arrasou. Ó, gente, no próximo bloco vão ter 2 receitinhas sensacionais. A Antônia vai fazer uma e eu vou fazer outra, então não saia daí que a gente volta daqui a pouco.